Eu rodava sozinho pela estrada quando vi uma grávida em trabalho de parto no acostamento. Não havia cidade, sinal ou ajuda por perto. Coloquei ela na cabine e acelerei, mas o bebê não esperou. Nasceu ali, nas minhas mãos, no meio da noite e do silêncio. Enquanto o choro dele enchia o caminhão, percebi que aquela parada na estrada não salvou só 2 vidas. Salvou a minha também. A BR-153 cortava o norte de Goiás como uma cicatriz cinza no meio do cerrado. Eram 4 da manhã e eu já estava há 6 horas no volante sozinho, com o ronco do motor como única companhia. O calor do dia ainda grudava no asfalto, subindo em ondas que distorciam as poucas luzes da estrada. Cheiro de diesel misturado com poeira seca entrava pelas frestas da cabine. Eu conhecia aquele cheiro de cor. Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto fechado entre Porangatu e Guaraí. 3 anos dirigindo a mesma rota. 3 anos carregando fertilizante, ração, madeira. 3 anos fugindo de casa sem sair do mapa. O rádio chiava baixinho entre uma estação evangélica e outra sertaneja. Desliguei. Preferia o silêncio. Ou melhor, preferia não ter que fingir que música alegre enchia o vazio. Porque era isso que a cabine do caminhão tinha virado para mim. Um lugar de vazio barulhento. Um espaço pequeno demais para tanta ausência. Acendi o 4º cigarro da madrugada. A fumaça subia devagar, iluminada pelo painel verde do velocímetro. Lá fora, o cerrado dormia. Árvores retorcidas, galhos secos, capim alto e amarelado. De vez em quando, o farol pegava os olhos brilhantes de algum bicho na beira da pista. Capivara, raposa, tatu. A vida seguia. Sempre seguia. Menos para mim. Fazia 2 anos e 5 meses que Celina tinha morrido. 2 anos e 5 meses desde o dia que cheguei tarde demais no hospital. Desde que segurei a mão dela já fria e senti o mundo desabar dentro do peito. Ela tinha pedido tanto para eu ficar mais em casa, para eu largar a estrada, para a gente ter tempo juntos. Mas eu sempre dizia que era só mais uma viagem, só mais uma carga, só mais um mês. Até que não teve mais mês nenhum. Câncer no pâncreas. Rápido, silencioso, cruel. Quando descobriu, já era tarde. E quando ela mais precisou de mim, eu estava atravessando o Mato Grosso com uma carga de soja. Recebi a ligação da cunhada já na UTI. Dirigi 12 horas sem parar, mas cheguei 6 horas depois que ela se foi. 6 horas. Às vezes, eu fico fazendo conta. Se eu tivesse saído meia hora antes de Campo Grande, se não tivesse parado para abastecer em Rondonópolis, se tivesse pegado o desvio por Jataí em vez da Estrada Velha. 6 horas é tempo de sobra para mudar tudo, mas não mudou nada. Ela morreu sozinha, e eu fiquei sozinho. Depois do enterro, não consegui mais ficar na casa em Anápolis. Tudo ali gritava o nome dela. A cozinha, onde ela fazia bolo de fubá aos domingos. O varal, onde pendurava minha roupa lavada, com aquele cheiro de amaciante que só ela sabia fazer. A cadeira de balanço na varanda, onde ela ficava esperando eu voltar das viagens. Vendi quase tudo. Guardei só as fotos, a aliança dela e uma blusa que ainda tinha o perfume. E voltei para a estrada, porque na estrada não tinha lembrança batendo na cara a cada esquina. Na estrada era só asfalto, horizonte, motor e silêncio. Dava para fingir que eu era só o trabalho, que eu era só o caminhão, a carga, o destino no GPS. Dava para não pensar, ou pelo menos dava para tentar. Mas de madrugada, quando a estrada ficava vazia e o mundo inteiro parecia dormir, a solidão voltava com força. E aí não tinha fuga. Eu ficava ali, sozinho com meus fantasmas, contando quilômetros até o amanhecer. Passei por Guaraí, pouco depois das 4h30. Cidade escura, janelas fechadas, só uma padaria acendendo o forno. O cheiro de pão fresco entrou pela janela aberta e me deu uma pontada no estômago. Pensei em parar, tomar um café, comer alguma coisa. Mas não parei. Nunca parava quando podia evitar. Parar significava conversa de balcão,
Gente perguntando de onde eu vinha, para onde ia, se era casado, se tinha família. Não tinha mais, então segui em frente. A estrada ficou ainda mais deserta depois de Guaraí. Longas retas cortando a escuridão. O farol do caminhão iluminava uns 50 metros à frente. Não mais que isso. O resto era breu. Céu sem lua, sem estrelas. Tudo fechado, pesado. Como se o mundo tivesse encolhido, até caber só dentro daquela cabine. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Sempre vazio. Celina costumava viajar comigo nos primeiros anos de casamento. Dizia que gostava de ver o Brasil pela janela, de conhecer cidadezinha perdida, de comer pastel em boteco de beira de estrada. Ela transformava aquelas viagens em aventura. Levava sanduíche, suco, bolo caseiro, ficava conversando comigo para eu não dormir no volante. Ria quando passávamos por nome esquisito de cidade. Me enchia de beijo em cada parada. Mas depois de um tempo, ela cansou. Disse que queria uma casa de verdade, não uma cabine de caminhão. Queria acordar na mesma cama todo dia, ter amigos, ter rotina. Eu prometi que ia mudar. Prometi que ia arranjar um emprego fixo, que ia ficar mais em casa, que a gente ia ter tempo juntos. Promessa que ficou para depois, e depois nunca chegou. Pisquei forte para espantar as lágrimas. Não adiantava. Fazia 2 anos que eu chorava escondido dentro desse caminhão e nada mudava. A dor continuava fresca, a culpa continuava afiada, o vazio continuava enorme. Balancei a cabina ao passar por um buraco grande. A suspensão gemeu, o motor roncou mais alto, mas segui no mesmo ritmo. 60, 70 quilômetros por hora. Não tinha pressa, não tinha motivo para ter pressa. A carga de ração ia para um armazém em Araguaína. Poderia chegar de manhã, poderia chegar de tarde. Tanto fazia. Tudo tanto fazia. Lá fora, o cerrado começava a clarear. Uma luz cinza, ainda sem cor, empurrando a escuridão para as bordas do horizonte. As cigarras começaram a cantar. Som agudo, incessante, que subia do mato como um aviso de que o calor estava voltando. Mais um dia quente, mais um dia seco, mais um dia igual. Eu já não esperava mais nada diferente. Mas então vi a sombra. Era uns 200 metros à frente, do lado direito da pista, no acostamento de terra batida. No começo, pensei que fosse um saco de lixo, ou um pneu velho, ou um bicho morto. Mas conforme me aproximava, a forma ficou mais clara. Era uma pessoa, ajoelhada, com as mãos no chão. Tirei o pé do acelerador. A luz do farol alcançou a figura. Uma mulher. Cabelo escuro, preso, roupa clara manchada de terra. Ela estava de 4, curvada sobre si mesma, tremendo. Meu primeiro instinto foi acelerar e seguir em frente. Não era problema meu. A estrada era cheia de gente estranha, de cilada, de confusão. Eu não podia parar para cada um que aparecesse no meio do nada. Tinha ouvido história demais de caminhoneiro assaltado, sequestrado, morto por parar no lugar errado. Mas aí ela levantou a cabeça. E mesmo de longe, mesmo na penumbra da madrugada, eu vi o desespero nos olhos dela. Friei. O caminhão parou com um chiado de freio pneumático. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e pesado. Só o canto das cigarras e a respiração difícil da mulher no acostamento. Abri a porta devagar, descendo da cabine com o corpo tenso. Calor úmido me envolveu. Cheiro de terra, de mato queimado, de suor. "Moça!" chamei, a voz rouca de quem passou horas sem falar. Ela virou o rosto na minha direção. Rosto jovem, não devia ter mais de 25 anos. Olhos arregalados, assustados, e a barriga. Meu Deus, a barriga! Ela estava grávida, muito grávida. "Socorro!" disse ela, a voz saindo quebrada entre a respiração ofegante. "Por favor, o bebê tá vindo." Fiquei parado ali, com os pés na terra seca do acostamento, olhando para aquela mulher ajoelhada no chão como se estivesse vendo um fantasma. O cérebro ainda tentava processar o que os olhos viam. Grávida, sozinha, no meio da BR-153, às 5 da manhã, sem casa por perto, sem carro, sem nada. "O bebê tá vindo."
repetiu ela, e dessa vez a voz saiu num grito abafado. Ela se curvou para frente, agarrando a própria barriga com as duas mãos, o rosto contorcido de dor. Gemeu fundo, um som que vinha lá de dentro, primitivo, assustador. Dei 2 passos para trás sem querer. Não, eu não podia me meter nisso. Não sabia nada de parto, de bebê, de emergência médica. Eu era caminhoneiro, não médico. Meu trabalho era carregar carga de um ponto A para um ponto B, nada mais. Isso aqui era coisa para hospital, para ambulância, para gente que sabia o que fazer. Moça, escuta, comecei, a voz saindo mais dura que eu queria. Eu não posso, eu não sei como... Por favor. Ela levantou o rosto e a luz do farol pegou as lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra. Eu não tenho ninguém, não tem ninguém, só você. A voz dela quebrou no final. E aquele som, aquele desespero cru, sem filtro, sem orgulho, me acertou no peito como um soco. Fechei os olhos, respirei fundo. O cheiro de diesel e poeira entrou queimando nas narinas. Você sempre foge. A voz de Celina ecoou na minha cabeça. Sempre deixa para depois. Sempre acha que tem tempo. Abri os olhos. A mulher tinha desabado de lado na terra, respirando rápido, tremendo inteira. A blusa clara estava encharcada de suor. As pernas abertas, uma poça molhada se espalhando na terra vermelha. A bolsa tinha estourado. Merda, 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 merda. Corri até ela, ajoelhando no chão. O calor da terra queimou meus joelhos através da calça jeans. Tá tudo bem, falei, sem saber se estava tentando acalmar ela ou a mim mesmo. Eu vou te ajudar, vou te levar para a cidade. Tem hospital em Araguaína, não é longe, só... Não dá tempo, cortou ela, entre um gemido e outro. As contrações tão... muito perto, muito... Ela gritou de novo, se contorcendo, as unhas cavando na terra. Olhei ao redor, desesperado. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma luz, nenhum sinal de vida além de nós dois e o cerrado escuro ao redor. Peguei o celular no bolso com as mãos tremendo, sem sinal. Claro que não tinha sinal. Essa parte da BR era conhecida por isso. Pensei rápido. Araguaína ficava a uns 80 quilômetros dali. No meu caminhão carregado, eu levaria pelo menos 1h30. Talvez 2, dependendo do asfalto. E pelo jeito que ela estava gritando, pelo jeito que o corpo dela tremia, não tinha 1 hora, não tinha meia hora. O bebê ia nascer, e ia nascer logo. Qual seu nome? Perguntei, segurando o braço dela. Jéssica, ofegou. Jéssica, Jéssica, escuta, eu vou te colocar no caminhão, tá bem? Vou tentar te levar para a cidade, mas se não der tempo, a gente vai ter que... Não terminei a frase. Não consegui. Ela assentiu, ainda chorando, ainda tremendo. Passei o braço por baixo dos ombros dela e tentei ajudá-la a se levantar. Era mais difícil do que parecia. Ela mal conseguia ficar em pé. O peso da barriga puxava ela para frente, as pernas bambeavam, os pés descalços escorregavam na terra. Descalça. Ela estava descalça. Onde estão seus sapatos? Perguntei sem pensar. Ela balançou a cabeça, incapaz de responder. Outra contração veio mais forte e ela se dobrou no meu braço, gritando contra meu ombro. Senti o corpo dela vibrar de dor. Tá bem, aguenta, sussurrei, carregando ela até a cabine. Abri a porta do lado do passageiro e praticamente a joguei para dentro. Ela se encolheu no banco, ofegante, suada, os dedos agarrando o estofado velho. Corri para o lado do motorista. Subi, liguei o motor. O ronco do diesel encheu o silêncio. Aguenta firme, avisei, engatando a marcha. Pisei fundo. O caminhão arrancou com um solavanco, levantando poeira. Jogada no banco, Jéssica gemeu, mas não disse nada. Eu apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A estrada à frente era uma linha reta e escura. O velocímetro subiu. 50, 60, 70. Forcei o motor além do que deveria. A carga de ração balançava na carroceria, mas não me importei. Quanto tempo... Comecei, mas não sabia como terminar a pergunta. Desde... Meia-noite, Jéssica conseguiu dizer. Elas começaram...
Meia-noite, 5 horas de trabalho de parto. Sozinha, no mato. Como você foi parar aqui? Perguntei, ainda acelerando. Ela não respondeu. Só fechou os olhos e soltou um gemido longo, puxando as pernas contra o peito. Outra contração. Olhei para o relógio no painel. 5h15 da manhã. O céu começava a clarear nas bordas. Uma luz cinza azulada empurrando a noite. Quanto tempo faltava? Quanto tempo ela tinha? Jéssica, escuta, chamei, tentando manter a voz firme. Você tem que respirar. Respira devagar. Dentro e fora. Dentro e fora. Como se eu soubesse de alguma coisa. Ela tentou. Inspirou fundo, tremendo. Prendeu o ar, soltou. Mas logo veio outra contração e o esforço foi por água abaixo. Ela gritou de novo, e dessa vez o grito foi diferente. Mais urgente, mais instintivo. Não, tá dando, ofegou. Eu sinto ele, vindo. O sangue gelou nas minhas veias. Não, 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 falei alto demais. Segura, só mais um pouco, só. Eu não consigo! O grito dela encheu a cabine. E então, no meio da estrada escura, no meio do nada, eu percebi a verdade que vinha tentando negar desde que a vi no acostamento. Aquele bebê ia nascer ali, dentro do meu caminhão, e eu era a única pessoa no mundo que podia ajudá-la. Freei o caminhão com tanta força que a carga quase arrancou as travas. Os pneus cantaram no asfalto quente, deixando marca preta na pista. O motor morreu com um ronco sufocado. Silêncio. Só a respiração dela, rápida e desesperada, enchendo a cabine. Ficamos ali parados no meio da BR-153, com as luzes de emergência piscando vermelho na escuridão que ainda não tinha terminado de ir embora. Olhei para Jéssica. Ela estava deitada de lado no banco, com as pernas dobradas, as mãos agarrando a barriga por baixo. O rosto molhado de suor e lágrimas, os olhos arregalados de medo. Eu não aguento mais, chorou ela. Não aguento, não aguento. Minha garganta estava fechada. O coração batia tão forte que doía no peito. Eu não sabia nada. Nada de bebê, nada de parto, nada do que fazer. Tinha visto o nascimento na televisão, claro. Todo mundo já viu. Mas era diferente quando a mulher estava ali na sua frente, gritando, suando, tremendo, com um ser humano tentando sair de dentro dela. Pensa, porra. Água quente, toalhas limpas, tesoura. Não era isso que sempre aparecia nos filmes? Mas eu não tinha nada disso. Tinha um caminhão velho, uma carga de ração e uma mulher prestes a dar à luz no banco do passageiro. Jéssica, chamei, forçando a voz a sair firme. Eu preciso ver, tá bem? Preciso ver o que está acontecendo. Ela assentiu entre soluços. Não tinha mais escolha. Nem ela, nem eu. Saí do caminhão com as pernas bambas e corri para o lado dela. Abri a porta. O cheiro me acertou na cara. Suor, urina, sangue, terra. Cheiro de vida acontecendo sem pedir licença, sem esperar a hora certa. As calças dela estavam molhadas, grudadas nas coxas. Sangue escorria misturado com outros líquidos que eu nem sabia o nome. Ela tinha puxado a saia para cima, expondo as pernas abertas, sem vergonha, sem pudor, porque não tinha tempo para vergonha. Eu vejo a cabeça, ela ofegou. Eu sinto, tá saindo. Ajoelhei no chão de cimento quente da estrada, tremendo inteiro. A luz fraca da manhã começava a clarear o horizonte, mas ainda estava escuro demais. Liguei a lanterna do celular e apontei. E vi. Meu Deus, eu vi. A cabeça. Pequena, roxa, molhada, coroando entre as pernas dela. Tudo ficou real de uma vez. Não era mais uma situação, uma emergência, um problema. Era uma vida minúscula tentando entrar no mundo, ali, agora, na beira da BR-153, com um caminhoneiro de 52 anos que não fazia ideia do que fazer. Tá bem, repeti, mais para mim que para ela. Você tá indo bem, a cabeça tá saindo. Tira ele, gritou Jéssica. Por favor, pelo amor de Deus, tira ele. Calma. Tentei, mas minha voz estava tremendo. Na próxima contração, você empurra.
Empurra com tudo. Eu vou segurar. Ela assentiu chorando, ofegante. Ficamos ali esperando. 5 segundos, 10, 15, e então veio. O corpo dela enrijeceu inteiro. As costas arquearam. Os dedos agarraram o banco com tanta força que eu ouvi o estofado rasgar, e ela empurrou. O grito que saiu dela foi de bicho, gutural, ancestral. Um som que atravessava milênios, que vinha de toda mulher que já tinha parido desde o começo dos tempos. A cabeça saiu mais. Eu estiquei as mãos, tremendo, sem saber direito onde segurar, com medo de machucar, com medo de errar. Mas então, os instintos assumiram. Meus dedos sujos de graxa se posicionaram embaixo da cabeça pequena, quente, escorregadia. Vem, pequeno, sussurrei. Vem! Jéssica gritou de novo, empurrando, empurrando, empurrando. E então aconteceu. Os ombros saíram de uma vez. Depois, o corpo inteiro, num movimento rápido e fluido, escorregando direto para as minhas mãos. Quente, molhado, pesado, vivo. Fiquei ali, ajoelhado no asfalto da BR-153, com um bebê recém-nascido nas mãos trêmulas, sem conseguir respirar, sem conseguir pensar, sem conseguir fazer nada além de olhar para aquela criatura minúscula coberta de sangue e líquidos. Roxo. Ele estava roxo. E quieto. Quieto demais. O pânico me engoliu. Ele não está respirando, falei, a voz saindo fina. Jéssica, ele não está respirando. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. Desabou de volta no banco, chorando. Faz alguma coisa? Faz alguma coisa? Faz alguma coisa? Mas o quê? O quê? Limpei a boca dele com o dedo, tirando o líquido. Virei ele de lado, batendo de leve nas costas, como tinha visto em algum lugar. Nada. Ele continuava quieto, flácido, roxo. Vamos, sussurrei, batendo de novo, mais forte. Vamos, pequeno. Respira. Respira para mim. Nada. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não podia ser assim. Não depois de tudo. Não depois que ele tinha lutado tanto para nascer. É que, por favor, gritei batendo nas costas dele de novo. E então, um engasgo, um movimento brusco e o choro. Fraco no começo, depois mais forte, depois estridente, agudo, furioso. O bebê chorou e eu desabei. Sentei no asfalto ainda quente da madrugada, com o bebê chorando nos meus braços. E chorei junto. Chorei de alívio, de medo, de exaustão. Chorei tudo que estava preso dentro de mim há 2 anos. Chorei pela vida que eu tinha segurado nas mãos. Chorei pela vida que eu tinha perdido e nunca mais ia voltar. Ele tá bem? Jéssica perguntou lá de cima, a voz rouca. Tá, consegui dizer. Tá chorando. Tá vivo. Ela soltou um soluço de alívio. Me levantei com dificuldade, ainda segurando o bebê com todo o cuidado do mundo. Enrolei ele na minha camisa xadrez, a única coisa limpa que tinha, e coloquei nos braços dela. Jéssica olhou para o filho pela primeira vez. E mesmo no meio da dor, do cansaço, do sangue e do suor, o rosto dela se transformou. Algo entre amor e espanto. Algo que eu não via há muito tempo em lugar nenhum. Vida. Pura, crua, impossível de negar. Oi, meu amor. Ela sussurrou para o bebê, tocando o rostinho minúsculo com os dedos trêmulos. Oi, eu sou sua mãe. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer com as mãos sujas de sangue, sem saber o que fazer com o nó na garganta, sem saber o que fazer com tudo que estava sentindo. O sol nasceu atrás do cerrado. A primeira luz dourada do dia atingiu a cabine do caminhão, iluminando mãe e filho, iluminando aquele momento impossível. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti algo além de vazio. Senti que tinha feito alguma coisa que importava, mas a realidade não esperou eu terminar de sentir. O cordão, Jéssica disse, a voz fraca. Você tem que cortar o cordão. Olhei para baixo. O cordão umbilical ainda conectava o bebê à mãe, grosso, azulado, pulsando devagar. Engoli seco. Eu não tenho nada para cortar, falei, a voz saindo estrangulada. Tem que amarrar primeiro, ela instruiu tremendo. Amarra em 2 lugares, depois corta no meio. Como ela sabia? Não perguntei,
Não importava. Corri até a cabine procurando alguma coisa, qualquer coisa. Abri o porta-luvas com as mãos tremendo. Cadarço de bota velha. Servia. Peguei o canivete sujo que usava para abrir caixa de papelão. Não era o ideal, mas era o que tinha. Voltei correndo. O bebê ainda chorava nos braços dela, pequeno, vermelho agora em vez de roxo, com os punhos cerrados e a boca aberta. Vivo. Completamente vivo. Amarrei o cordão em 2 pontos, com os dedos escorregando, o suor caindo nos olhos. Respirei fundo. Abri o canivete. Desculpa, sussurrei, sem saber para quem. Cortei. O cordão se separou. O bebê era uma pessoa separada agora. Não tinha mais volta. Jéssica puxou ele contra o peito, envolvendo o corpinho minúsculo com os braços. O bebê se acalmou um pouco, fungando contra a pele dela, procurando instintivamente o calor, o cheiro, a mãe. Fiquei ali parado, com o canivete sujo na mão, sem saber o que fazer agora. O sol já estava mais alto. Devia ser umas 6 da manhã. O calor começava a subir do asfalto em ondas visíveis. Cigarras cantavam alto no mato. Um caminhão passou na pista contrária, buzinando curioso ao ver meu veículo parado de qualquer jeito com as luzes de emergência piscando. A gente precisa ir, falei, guardando o canivete. Você precisa de médico. O bebê precisa de médico. Eu sei, ela murmurou, mas não se mexeu. Araguaína não tá longe. Tem hospital, tem... Não, cortou ela, apertando o bebê contra o peito. Não hospital, franzi a testa. Como assim não hospital? Você acabou de ter um bebê no meio da estrada, precisa... Eu não posso, disse ela, e pela primeira vez olhou nos meus olhos de verdade. Eu não posso ir para o hospital. Eles vão me achar. Um frio percorreu minha espinha apesar do calor. Quem vai te achar? Ela desviou o olhar. Lágrimas novas desceram pelo rosto sujo. Você não entende? Então me explica. Pedi, tentando manter a voz calma. Jéssica, você estava sozinha no meio do nada, descalça, em trabalho de parto. Como você foi parar aqui? Silêncio. Só o choro baixinho do bebê. Jéssica, eu fugi. Soltou ela, a voz quebrando. Eu fugi dele. Não precisou dizer mais nada. A forma como ela disse dele, a forma como o corpo inteiro dela se encolheu. A marca roxa no braço, que eu não tinha reparado antes, na forma exata de dedos apertando. Fechei os olhos. Respirei fundo. Ele batia em você. Não era pergunta. Ela assentiu, chorando. Desde que descobriu que eu estava grávida. Ficou pior. Dizia que o filho não era dele, que eu tinha traído. Mas era dele, eu juro. Sempre foi só dele. Mas ele não acreditava. Batia, xingava. As palavras saíam atropeladas, anos de silêncio se rompendo de uma vez. Ontem à noite ele chegou bêbado. Disse que ia me matar. Ia matar o bebê. Eu esperei ele dormir e corri. Peguei a estrada. Andei a noite inteira. Até as dores começarem, minha mandíbula travou. Raiva. Raiva pura subindo quente pela garganta. Onde você morava? Sítio, perto de Palmeirante. Ele tem gente. Conhece todo mundo. Polícia, prefeito. Todo mundo. Ela me olhou com desespero. Se eu aparecer no hospital, vão avisar ele. Eu sei que vão. E ele vai... Não terminou. Não precisava. E sua família? Perguntei. Não tem ninguém que possa... Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai... Ela pausou, engolindo seco. Meu pai foi quem me entregou para ele. Disse que eu era um peso, que ele estava fazendo um favor tirando eu de casa. Eu tinha 17 anos. 17. Senti vontade de vomitar. Olhei para ela ali no banco do caminhão. 20 e poucos anos, parecendo 40. Olhos fundos, marcas no corpo, vida roubada antes mesmo de começar. E agora com um bebê recém-nascido nos braços, fugindo do único lugar que conhecia. Quanto tempo você ficou com ele? Perguntei baixo. 7 anos, murmurou. 7 anos tentando ser boa o bastante, quieta o bastante, invisível o bastante para ele não... Parou, respirou, olhou para o bebê. Mas agora não é só eu. Agora eu tenho ele. E eu não vou deixar. Não vou deixar meu filho crescer vendo aquilo. Não vou.
A voz dela quebrou completamente, desabou em soluços, abraçando o bebê, o corpo sacudindo. Fiquei ali parado no sol nascente, com as mãos ainda sujas de sangue, olhando para aquela mulher desmoronar. E pela primeira vez em muito tempo, a raiva que senti não era por mim mesmo, não era pela minha história, pela minha perda, pela minha solidão. Era por ela, por tudo que ela tinha aguentado, por tudo que tinha sobrevivido, por ter tido coragem de fugir grávida, descalça, sem nada, porque era melhor morrer na estrada do que continuar apanhando. Celina, pensei de repente, você me dizia para parar de fugir, para estar presente, para fazer alguma coisa que importasse. Olhei para Jéssica, para o bebê, para a vida que tinha acabado de nascer nas minhas mãos. Talvez seja isso. Tá bem, disse, a voz saindo firme pela primeira vez. Não vou te levar para o hospital de Araguaína. Ela levantou o olhar esperançosa. Mas você precisa de ajuda, continuei. Você e o bebê têm uma cidadezinha uns 40 quilômetros daqui. Pequena. Ninguém te conhece lá. Tem um posto de saúde. A enfermeira é gente boa, discreta. Já me ajudou antes quando... Pausei. Quando precisei. Mentira. Eu nunca tinha ido lá, mas tinha passado por aquela cidade 1000 vezes. Tinha visto o posto. Pequeno, simples, longe o bastante de Palmeirante. Jéssica me olhou com aqueles olhos fundos, tentando decidir se podia confiar. Vai dar certo, prometi. Eu vou ficar com você, não vou te deixar sozinha. Por que disse isso? Não sei. As palavras saíram antes de eu pensar, mas no momento que saíram, eu sabia que eram verdade. Ela assentiu devagar, exausta. Obrigada, sussurrou. Obrigada. Não me agradece ainda. Falei, ajudando ela a se acomodar melhor no banco. Vamos primeiro te tirar daqui. Peguei uma garrafa de água que tinha no caminhão e molhei uma camisa velha, limpando o sangue do rosto dela, das mãos, do bebê. Não adiantou muito, mas pelo menos tiraram a terra grudada. Cobri ela com uma lona limpa que usava para proteger a carga da chuva. Subi na cabine, liguei o motor. O ronco do diesel encheu o silêncio, mas antes de engatar a marcha, olhei para o retrovisor e vi, longe, muito longe, na curva que vinha de Palmeirante, uma caminhonete branca, farol alto, vindo rápido, rápido demais para a estrada vazia da manhã. Jéssica viu meu rosto mudar. O que foi? Não respondi. Só pisei fundo no acelerador. O caminhão arrancou, levantando poeira, engrenagens gemendo sob esforço. Porque no fundo eu já sabia. Ele tinha acordado. Tinha percebido que ela tinha fugido e estava vindo atrás. Pressionei o acelerador até o chão. O motor rugiu. A carga balançou na carroceria. O caminhão ganhou velocidade aos solavancos. 70, 75, 80 quilômetros por hora. Mais do que devia com aquele peso todo. Mais do que era seguro numa estrada cheia de buraco. Mas não importava. É ele? Jéssica perguntou, a voz fina de medo. Ela tinha se virado no banco, olhando pelo retrovisor do lado dela. O bebê choramingava contra o peito, sentindo a tensão. Não sei, menti, mas era. No fundo do peito, onde moram as certezas que a gente não quer admitir, eu sabia que era. A caminhonete branca continuava vindo, mais rápida que eu, muito mais rápida, ganhando terreno a cada segundo. Já dava para ver a carroceria, o farol alto cortando a luz da manhã, a poeira levantando atrás. Ele vai nos alcançar, Jéssica sussurrou, abraçando o bebê com mais força. Meu Deus, ele vai... Não vai... Cortei, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Eu não vou deixar. Mas como? Como eu ia impedir? Eu estava num caminhão velho carregado de ração, fazendo 80 numa estrada ruim. Ele estava numa caminhonete leve, provavelmente com motor V8, fazendo uns 120, 130 fácil. Era questão de minutos. Olhei para os lados, cerrado de um lado, cerca de arame do outro. Nenhuma saída,
Nenhum desvio, nenhum lugar para esconder um caminhão de 15 toneladas. A estrada seguia reta por quilômetros, sem curva, sem morro, sem nada que pudesse usar a meu favor. Pensa, pensa, caralho. Tem um celular? Perguntei. Ele quebrou, disse ela. Quando eu fugi, ele caiu. E o quebrou na pedra? Claro que quebrou. Peguei meu celular, ainda sem sinal. Continuava sem porra de sinal. A caminhonete estava mais perto agora, uns 400 metros atrás. 350. 300. Conseguia ver o motorista. Um vulto escuro atrás do para-brisa, sozinho, dirigindo com uma mão só, inclinado para frente, tenso, caçando. Deita no chão, ordenei para Jéssica. Deita e fica lá embaixo, escondida com o bebê. Agora. Mas... agora! Ela obedeceu, deslizando do banco para o espaço apertado embaixo do painel. Gemeu de dor, o corpo ainda machucado do parto, mas conseguiu se encolher ali, protegendo o bebê contra o peito. Joguei a lona por cima deles, escondendo. 250 metros. Meu cérebro disparava possibilidades. Frear de repente, fazer ele bater. Não, ia me matar também, e matar Jéssica e o bebê. Desviar pro acostamento, tentar fugir pelo mato. Impossível com um caminhão. Parar e enfrentar. Enfrentar como? Eu não tinha arma, não tinha nada. Só tinha o que sempre tive. A estrada, o caminhão e a teimosia de quem já perdeu tudo e não tem mais nada a perder. 200 metros. A caminhonete acelerou mais. Vinha direto, sem hesitar, sem desviar. Buzina comprida, irritada, exigindo que eu saísse da frente. Não saí. Mantive o caminhão bem no meio da pista, ocupando as duas faixas. Forcei mais o motor, ganhando uns 3, 4 quilômetros extras. 85. 90. O volante vibrava, a direção começava a ficar instável. 100 metros. Conseguia ver ele agora. Rosto vermelho, meio aberto pela janela, olhos fixos no meu caminhão. Boca se mexendo, gritando alguma coisa que não dava para ouvir. 70 metros. Ele ia tentar ultrapassar. Eu sabia. Ia jogar a caminhonete pro acostamento, acelerar pelo lado, me cortar, me forçar a parar. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Ocupei a pista inteira. Quando ele jogou para a direita, eu joguei para a direita. Quando ele tentou pela esquerda, eu fechei a esquerda. O caminhão balançava perigosamente, a carga gemia nas travas, mas eu não deixei espaço. Nenhum espaço. 50 metros. A buzina dele ficou contínua agora. Pá! Longa, raivosa. Vem, filho da puta, pensei. Vem tentar. 40 metros, 30. Ele colou atrás de mim, tão perto que eu via a raiva nos olhos dele pelo retrovisor. Via a mão batendo no volante, via a boca xingando. E então ele fez o que eu estava esperando. Jogou a caminhonete pro acostamento de terra, acelerando, tentando me passar pela direita. Esperei até o último segundo. E então joguei o caminhão inteiro para a direita. O pneu gigante do meu caminhão acertou a frente da caminhonete dele com um impacto surdo. Metal contra metal. Vidro quebrando. O veículo dele derrapou na terra solta, rodou, levantou poeira. Endireitei o caminhão de volta para a pista. Meu coração batia tão forte que doía nas costelas. Olhei para o retrovisor. A caminhonete tinha parado atravessada no acostamento. Porta do motorista se abrindo. Ele saindo. Alto, forte, cara de ódio puro, mas ficando para trás. Cada vez mais para trás. Continua dirigindo. Jéssica sussurrou lá de baixo, tremendo. Por favor, continua. Tô indo, falei, sem tirar o olho da estrada. Tô indo, calma. Mas olhei para o retrovisor de novo. Ele estava correndo atrás do caminhão. Correndo, berrando alguma coisa, o braço esticado, o dedo apontando. E então, parou. Ficou parado no meio da estrada, diminuindo, até virar só um ponto escuro no asfalto cinza. Só então respirei. Mãos tremiam no volante. Pernas tremiam no pedal. Corpo inteiro tremendo com a adrenalina. Ele foi embora? Jéssica perguntou. Foi, disse. Por enquanto, porque eu sabia que não era o fim. Um homem daquele tipo não desistia. Não depois de 7 anos de controle, de posse,
de violência. Ele ia consertar a caminhonete, ia procurar ajuda, ia continuar atrás. Mas agora a gente tinha tempo, um pouco de tempo. Pode subir, falei-a. Já passou. Ela subiu devagar, gemendo de dor, ainda segurando o bebê. O rostinho do menino estava vermelho de tanto chorar, mas agora dormia, exausto. Jéssica encostou a cabeça no vidro da janela, fechando os olhos, tremendo. Obrigada, murmurou. Você não precisava... Precisava sim, cortei. E era verdade. Porque, de repente, dirigindo naquela estrada com uma mulher quebrada e um bebê recém-nascido no banco ao lado, eu entendi alguma coisa. Eu não estava só ajudando ela. Estava tentando me salvar também. Celina, pensei, eu cheguei tarde demais para você. Tarde demais para segurar sua mão, para dizer que te amava, para estar ali quando você mais precisou. Apertei o volante, sentindo as lágrimas quentes descerem pelo rosto. Mas dessa vez não. Dessa vez eu vou estar aqui. Vou fazer a coisa certa. Dirigi por mais 20 minutos em silêncio. O sol já estava alto agora, queimando o asfalto, fazendo o ar tremer, calor seco entrando pelas janelas abertas, cheiro de cerrado queimado, de terra, de vida. Então vi a placa, Pequizeiro, 8 quilômetros. A cidadezinha que eu tinha mencionado, pequena, esquecida, perfeita. A gente está quase lá, avisei. Jéssica abriu os olhos, olhou para mim, e pela primeira vez vi algo além de medo naquele olhar. Vi esperança, pequena, frágil, mas ali. Como você se chama? Ela perguntou de repente. Eu nem sei seu nome. Sorri sem alegria. Roberto, disse. Meu nome é Roberto. Roberto, ela repetiu baixinho. Obrigada, Roberto, por tudo. Não respondi, porque no fundo, quem deveria estar agradecendo era eu. Ela me deu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Uma razão para continuar. Pequizeiro era do tamanho do nome. 3 ruas de terra batida, casas de tijolo sem reboco, uma igrejinha branca descascada, um bar com cadeiras de plástico na calçada e o posto de saúde. Só isso. O resto era cerrado, poeira e silêncio. Estacionei o caminhão na frente do posto. Construção baixa, paredes pintadas de azul desbotado, placa torta escrita Unidade Básica de Saúde. 6 da manhã passadas, mas já tinha gente na porta. 2 mulheres grávidas, um velho com a perna enfaixada, uma criança com a mãe. Vida acontecendo. Mesmo nos lugares esquecidos. Fica aqui, disse para Jéssica. Vou ver se tem alguém. Ela assentiu, exausta demais para discutir. O bebê dormia contra o peito dela, enrolado na minha camisa suja de sangue. Os dois pareciam parte um do outro, inseparáveis. Desci do caminhão. O calor me acertou como um tapa. Devia estar uns 35 graus e o sol nem tinha subido direito ainda. As pessoas na porta me olharam com aquela curiosidade desconfiada de cidade pequena. Caminhoneiro desconhecido. Caminhão parado de qualquer jeito, sangue seco na roupa. Entrei no posto, cheiro de álcool, água sanitária e remédio. Piso de cimento frio, paredes com cartaz de vacinação e campanha contra a dengue. Uma mulher de jaleco branco estava atrás de uma mesa improvisada preenchendo ficha. Ela levantou o olhar. Uns 40 e poucos anos, cabelo preso, rosto cansado, mas gentil. Bom dia, disse. Senhor, tá passando mal? Não é para mim, falei rápido. Tem uma moça no caminhão. Ela teve bebê na estrada. Faz menos de 1 hora. O rosto dela mudou na hora. Largou a caneta, se levantou. Bebê nasceu na estrada? No meu caminhão, confirmei. Ela estava sozinha, no meio do nada. Trabalho de parto já adiantado. Não deu tempo de chegar em cidade maior. Meu Deus do céu! Ela já estava contornando a mesa, pegando uma bolsa. Ela tá bem? O bebê? Tão vivos. Mas ela precisa de ajuda. Saímos juntos. A enfermeira, o crachá dizia Marlene, subiu na cabine do caminhão antes de eu terminar de explicar. Vi ela examinando Jéssica com aquela eficiência calma de quem já tinha visto de tudo. Oi, querida, disse a voz macia.
Sou a Marlene. Vou cuidar de você, tá bem? Você tá segura agora. Jéssica desabou em choro. Choro de alívio, de exaustão, de quem finalmente podia parar de lutar. Marlene olhou para mim. Ajuda a trazer ela para dentro, com cuidado. Peguei Jéssica no colo. Ela pesava menos do que parecia. Ossos finos, corpo leve demais para alguém que acabou de dar à luz. Levei ela para dentro do posto, para o quartinho nos fundos que tinha uma maca, uma pia, prateleiras com remédio. Coloquei ela ali. Marlene já estava lavando as mãos, preparando o material. Você pode esperar lá fora, disse para mim. Mas Jéssica segurou meu braço. Fica, pediu, a voz pequena. Por favor. Marlene me olhou, esperando. Fico, disse, e fiquei. Fiquei ali parado num canto, assistindo Marlene examinar Jéssica, limpar o bebê direito, cortar o cordão do jeito certo com tesoura esterilizada e linha cirúrgica. Fiquei ouvindo ela fazer perguntas. Com quantas semanas? Teve pré-natal? Primeira gravidez? E Jéssica responder entre soluços. Sim, primeira gravidez. Não, quase nenhum pré-natal. 38 semanas, mais ou menos. Ele não deixava ela ir no médico sozinha. E quando ia junto, ficava do lado, controlando tudo que ela dizia. Marlene não fez mais perguntas. Só assentiu, continuou trabalhando. Mulher de interior sabe reconhecer as marcas. Sabe quando não deve forçar. Sabe quando o silêncio vale mais que palavra. O bebê tá bem, disse depois de examinar. Pequeno, mas saudável. Respiração boa, batimento forte. Você fez um bom trabalho. Olhou para mim. Os dois fizeram. Algo no peito se apertou. E ela? Perguntei. Vai precisar de repouso. Perdeu sangue, tá desidratada. Tem lacerações que vou ter que costurar. Mas vai ficar bem. Marlene tocou o ombro de Jéssica. Você é forte, menina. Mais forte do que imagina. Jéssica fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Marlene olhou para mim. Preciso conversar com o senhor. Lá fora. Saímos para o corredor estreito. Ela fechou a porta. Ela a apanhou, não foi pergunta. Apanhou muito. Tem marcas velhas. Costelas rachadas que sararam errado. Queimadura de cigarro nas costas. Fechei os olhos. Respirei fundo. Ela fugiu. Disse baixo. Fugiu dele ontem à noite. Ele está procurando. Já tentou nos alcançar na estrada. Marlene ficou quieta um momento. Depois assentiu. Ela pode ficar aqui algumas horas. Vou dar soro, limpar direito, costurar, mas não posso esconder ela para sempre. Se ele vier procurar, ele vai. Cortei. Ele vai procurar em todo posto, todo hospital, toda cidade pequena. Ele tem gente, polícia, prefeito. Ela disse que ele conhece todo mundo. Conhece todo mundo lá. Marlene corrigiu. Mas não aqui. Pequizeiro é território de ninguém. A gente não responde para prefeito de Palmeirante nem para polícia de lá. Olhei para ela, tentando entender. Você vai ajudar ela? Vou fazer o que posso, disse. Mas ela não pode ficar aqui. Vai precisar ir para longe. Para bem longe. Para onde? Ela não tem ninguém. Não tem documento, não tem dinheiro, não tem nada. Marlene me estudou em silêncio. Olhos cansados, mas firmes. E você? Perguntou. Vai continuar sua viagem e esquecer dela? A pergunta me acertou no peito. Devia. Era a coisa certa a fazer, a coisa lógica. Eu tinha feito minha parte. Tinha ajudado ela a parir. Tinha trazido ela em segurança até aqui. Agora era deixar nas mãos de gente que sabia lidar com isso. Voltar para o caminhão, pegar a estrada, fazer a entrega em Araguaína, seguir a vida. Voltar para a solidão, voltar para o vazio. Lembrei de Celina, do último pedido dela, fraco, entre uma respiração e outra na cama do hospital. Não fica sozinho para sempre, Beto. Promete que você vai viver de verdade. Eu tinha prometido, mas nunca cumpri, até agora. Não, disse, a voz saindo firme. Não vou esquecer dela. Marlene sorriu, cansado, mas verdadeiro. Então precisa pensar rápido, porque se ele está procurando mesmo, não vai demorar para chegar aqui. Pensei rápido. Minha irmã, falei de repente. Ela mora em Belém, longe daqui.
Tem espaço, tem trabalho. Ela ia receber a Jéssica. Sei que ia. Não tinha falado com minha irmã em 6 meses, mas conhecia Cida. Conhecia o coração mole que ela tinha. Se eu ligasse, se explicasse, ela não ia dizer não. Belém fica a 1000 quilômetros daqui, Marlene disse. Como vai levar ela? Olhei para o caminhão lá fora. Sujo, velho, mas meu. Do mesmo jeito que trouxe até aqui, disse. Dentro do caminhão, com um recém-nascido? Se preciso for. Marlene me olhou por um longo momento. Depois assentiu. Vou preparar ela para a viagem, mas vai precisar de tempo. Ela não aguenta viajar agora. Precisa de pelo menos umas horas de descanso, de soro, de remédio. Quanto tempo? Até à tarde. Umas 2, 3 horas. 3 horas. 3 horas parado em Pequizeiro, 3 horas para o ex-companheiro dela rastrear, procurar, achar, mas não tinha escolha. Tá bem, disse. Vou ficar, vou esperar, porque era isso que eu devia ter feito 2 anos atrás. Esperar, ficar, estar presente. E dessa vez eu ia estar, as 3 horas mais longas da minha vida. Sentei num banco de madeira na varanda do posto, de frente para a rua vazia de Pequizeiro. O sol subia devagar, implacável, transformando a terra em brasa. Suor escorria pelas costas, grudando a camisa suja de sangue na pele. Cada carro que passava na BR ao longe fazia meu corpo inteiro travar. Cada barulho de motor me punha de pé. Mas nada, ainda nada. Peguei o celular. Agora tinha sinal. Fraco, mas tinha. Olhei para o nome da minha irmã na agenda. Cida. Último contato, 4 meses atrás. Ela tinha ligado no meu aniversário. Eu tinha deixado cair na caixa postal, porque era mais fácil não atender. Mais fácil não ouvir a preocupação na voz dela, as perguntas sobre como eu estava, se estava comendo direito, se tinha conhecido alguém, se estava cuidando da casa. Mais fácil fingir que eu não existia para ninguém, mas agora eu precisava dela. Apertei o botão de ligar. O telefone chamou. 1 vez, 2, 3. Alô? A voz dela sonolenta. Claro, eram 7 da manhã num domingo. Cida, disse a voz saindo rouca. Sou eu. Silêncio. Depois, Roberto? Surpresa, preocupação instantânea. Que aconteceu? Você tá bem? Tô. Menti. Tô bem, mas preciso de um favor. Que favor? Respirei fundo. Como explicar? Como resumir tudo o que tinha acontecido nas últimas horas em palavras que fizessem sentido? Tem uma moça aqui, comecei. Ela fugiu do marido. Ele batia nela. Ela estava grávida. Teve o bebê na estrada, no meu caminhão. Ela não tem para onde ir. Se ela ficar aqui, ele vai encontrar ela. E vai... Pausei. Vai ser ruim. Silêncio do outro lado. Longo. Roberto, Cida disse devagar. O que você está me pedindo? Deixa ela ficar com você, uns dias, só até ela se organizar, achar emprego, alguma coisa. Eu levo ela para Belém. Pago tudo. Só preciso que você receba ela. Mais silêncio. Você nem me liga em 4 meses e agora quer que eu receba uma estranha na minha casa? Eu sei, disse. Eu sei que eu sumi, que eu fui um péssimo irmão, que eu... A voz falhou. Eu sei, Cida, mas ela não tem ninguém e eu não posso deixar ela sozinha. Ouvi minha irmã suspirar do outro lado da linha. Aquele suspiro que eu conhecia desde criança. Suspiro de quem ia ceder mesmo sabendo que não devia. Ela é boa gente? Perguntou. É, respondi sem hesitar. É só quebrada, mas boa. E o bebê? Menino, nasceu hoje de manhã. Saudável. Outro suspiro. Tá bom. Ela cedeu. Pode trazer. Mas você vem junto, ouviu? Não vai só largar ela aqui e sumir de novo. Eu vou, prometi. Vou ficar uns dias de verdade, ou uns dias do Roberto que some no segundo dia. Merecia aquilo, de verdade, disse. Prometo. Tá bom. Me manda mensagem quando estiver chegando. Obrigado, Cida. Sério, obrigado. Não me agradece ainda. Só traz ela em segurança. Desligou. Guardei o celular, sentindo algo estranho no peito. Não era alívio, era propósito. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha um plano que não era só dirigir até cansar e dormir no caminhão.
Tinha que levar Jéssica e o bebê para Belém. Tinha que proteger eles. Tinha que fazer dar certo. Senhor Roberto? Virei. Marlene estava na porta. Ela acordou. Quer falar com você. Entrei no quartinho. Jéssica estava deitada na maca, com soro no braço. Limpa agora. Marlene tinha dado banho nela, trocado a roupa. Vestia uma camisola hospitalar azul desbotada. O cabelo estava preso, o rosto ainda pálido, mas os olhos mais alertas. O bebê dormia num Moisés improvisado ao lado, embrulhado em cobertorzinho branco. Oi, disse ela, a voz fraca. Oi, respondi. Como tá se sentindo? Doendo, admitiu. Mas viva! Sorri sem alegria. Eu liguei para minha irmã. Ela mora em Belém. Disse que pode ficar lá, pelo tempo que precisar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Belém, é longe? Muito, confirmei. Uns 1000 quilômetros, 2 dias de viagem. Mas é seguro, ele não vai te achar lá. E você vai me levar? Vou. Por quê? Ela perguntou de repente. Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Fiquei quieto por um momento, procurando a resposta certa, mas só tinha a verdade. Porque eu não consegui salvar a pessoa que eu amava, disse baixo. Cheguei tarde demais. E desde então, eu só existo. Não vivo, só atravesso os dias esperando eles acabarem. Olhei para ela. Mas hoje, quando eu segurei seu filho nas mãos, quando ouvi ele chorar, eu lembrei como é sentir alguma coisa. E eu não quero esquecer de novo. Jéssica estendeu a mão. Peguei. Dedos finos, fracos, mas quentes. Obrigada, sussurrou, por me fazer sentir que eu importo. Apertei a mão dela. Você importa. E ele, olhei para o bebê, também importa. Miguel, ela disse de repente. Hã? O nome dele. Vou chamar de Miguel. Significa quem é como Deus, porque foi Deus que colocou você no meu caminho. Algo se partiu dentro de mim. Abaixei a cabeça, tentando esconder as lágrimas. É um nome bonito, consegui dizer. Marlene entrou no quarto. Desculpa interromper, disse a voz tensa, mas tem um homem lá fora, perguntando se alguém viu uma mulher grávida. O sangue gelou. Como ele é? Jéssica perguntou, a voz tremendo. Alto, forte, caminhonete branca com o farol quebrado. Jéssica segurou minha mão com força. É ele. Quanto tempo a gente tem? Perguntei para Marlene. Ele tá no bar do Zé, do outro lado da rua, mas não demora ele vir aqui. Pensa rápido. Ela pode viajar agora? Não devia, mas... Marlene olhou para Jéssica. Se for questão de vida ou morte... É, disse Jéssica. Então pode. Marlene já estava tirando o soro, preparando o remédio. Vou dar analgésico, antibiótico. Leva isso aqui, dá de 6 em 6 horas. E para a cada 2 horas para ela amamentar o bebê, entendeu? Entendi. Marlene ajudou Jéssica a se levantar. Ela gemeu de dor, mas conseguiu ficar de pé. Peguei o bebê, Miguel, com todo o cuidado. Tão pequeno, tão frágil, tão vivo. Tem uma porta nos fundos, Marlene disse. Sai direto para o quintal, dá a volta, chega no caminhão sem ele ver. E se ele vier aqui? Se perguntar por ela, eu digo que não vi ninguém. Marlene me olhou firme. Agora vai, rápido. Saímos pela porta dos fundos. Sol a pino agora, queimando a pele. Cruzamos o quintal empoeirado, passamos entre 2 casas, chegamos na rua de trás. O caminhão estava lá, solitário, esperando. Coloquei Jéssica dentro, acomodei ela com cuidado, entreguei Miguel para ela. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Subi do lado do motorista. Mãos tremiam na chave. Girei. O motor tossiu. Não pegou. Não, Jéssica sussurrou. Girei de novo. Tossiu. Roncou. Morreu. Vamos, 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 murmurei entre dentes. Terceira tentativa. O motor pegou. Engrenei primeira, pisei devagar no acelerador. O caminhão começou a andar silencioso, saindo de ré. Olhei para o retrovisor e vi ele, saindo do bar, olhando para a rua, olhando direto para o meu caminhão. Nossos olhos se encontraram e ele correu. Segura! Gritei.
Pisei fundo, o caminhão arrancou levantando poeira, as rodas traseiras derrapando na terra seca. Engrenei segunda com força, terceira, o motor gemendo sob o esforço. Jéssica se agarrou no banco, protegendo Miguel contra o peito. Pelo retrovisor, vi ele correndo atrás, berrando, a boca aberta, o rosto vermelho de ódio. Peguei a curva saindo de Pequizeiro, os pneus cantando no asfalto quente. O caminhão inclinou perigosamente para a esquerda, a carga balançando, mas segurei firme, endireitei, acelerei. A BR-153 se abriu à frente, vazia, reta, salvação. Ele vai pegar a caminhonete, Jéssica disse, a voz tremendo. Vai vir atrás. Eu sei, e sabia mesmo. Mas agora eu tinha vantagem. Uns 2, 3 minutos até ele voltar correndo para o bar, pegar o veículo, arrancar. 2, 3 minutos de dianteira. Tinha que valer. Forcei o caminhão além do limite. 90, 95, 100 quilômetros por hora. A direção vibrava tanto que mal conseguia segurar. A carga batia nas travas, metal contra metal. Mas não diminuí. Olhei para o GPS rápido. Araguaína ficava uns 60 quilômetros à frente. Cidade grande, trânsito, lugares para se esconder. Se eu conseguisse chegar lá, ele tá vindo, Jéssica avisou, olhando pelo retrovisor. Merda. Olhei. A caminhonete branca apareceu na curva atrás de nós. Farol quebrado, capô amassado do impacto de antes, mas vindo rápido. Segura firme, avisei. Pressionei o acelerador até o chão. 105, 110. O motor rugia, berrando protesto. Nunca tinha forçado tanto, nunca tinha precisado. Mas ele era mais rápido, muito mais rápido. 500 metros atrás, 400, 300. A estrada ficou ondulada, subidas e descidas curtas. Usei isso, desci acelerando, ganhando velocidade com a gravidade, subi com o impulso. Ganhei uns segundos, uns metros. Não era suficiente. 250 metros. 200. A buzina dele cortou o ar. Longa, raivosa, exigindo. Não vou parar, pensei. Pode buzinar até o mundo acabar. Não vou parar. 150 metros. Uma placa passou voando. Araguaína, 40 quilômetros, 40 quilômetros. 20 minutos, talvez 25 nessa velocidade. Se eu aguentasse, se o motor aguentasse, se ele não me tirasse da estrada antes, 100 metros, ele tentou ultrapassar pela esquerda. Joguei o caminhão para a esquerda, fechei. Ele desviou, tentou pela direita, joguei para a direita. O que você está fazendo? Jéssica gritou. Não deixando ele passar. 50 metros. A caminhonete colou no meu para-choque. Tão perto que eu via a raiva no rosto dele, via os olhos injetados, via a boca xingando palavras que não conseguia ouvir, mas sabia de cor. Então ele bateu. A caminhonete acertou a traseira do caminhão com força. O impacto me jogou para frente, o cinto travando no peito. Jéssica gritou. Miguel chorou, assustado. Segurei firme o volante. Não perdi o controle. Continuei. Ele bateu de novo, mais forte. O caminhão balançou. A carga gemeu. Uma das travas estalou. Senti o peso se deslocar para trás. A carga vai soltar! Gritei. Terceira batida. E dessa vez, soltou. Ouvi o barulho de metal se partindo, de amarras arrebentando. Pelo retrovisor, vi os sacos de ração despencando da carroceria, caindo no asfalto, explodindo em nuvens de pó bege. A caminhonete desviou em pânico, rodando, quase capotando. Freou em derrapagem, parando atravessada no meio dos sacos espalhados. Ganhei distância. 100 metros, 200, 300. Mas eu sabia que não ia durar. E não durou. 2 minutos depois, a caminhonete voltou. Vinha com mais raiva agora, mais desesperada, porque ele sabia que estava perdendo. Sabia que cada quilômetro era 1 quilômetro a menos do controle dele. Cada metro era ela se afastando, se libertando. Ele não ia aceitar. Homem assim nunca aceitava. A estrada entrou numa reta longa, interminável, sem curva, sem saída, sem nada. Só asfalto, cerrado e céu. 500 metros atrás. 400.
300. Roberto, Jéssica chamou, a voz pequena. Eu sei, 200 metros. Olhei para os lados, procurando qualquer coisa. E então vi, uns 3 quilômetros à frente, uma ponte estreita, sobre um rio seco, madeira velha, 2 veículos não passavam juntos. Uma ideia louca atravessou minha cabeça. Louca, perigosa, talvez suicida, mas era tudo que tinha. Quando eu falar, avisei Jéssica, você abaixa, protege o bebê e abaixa, entendeu? O que você vai... Entendeu? Entendi. 100 metros até a ponte. Ele estava colado atrás de mim de novo. 50 metros até a ponte. Agora, abaixa. Jéssica se jogou para o chão da cabine encolhida, protegendo Miguel. 20 metros. Pisei fundo. O caminhão ganhou velocidade. 10 metros. Ele tentou ultrapassar. 5 metros. Joguei o caminhão para o meio da ponte, ocupando as 2 faixas. Entramos os 2 ao mesmo tempo. A ponte tremeu. Madeira rangeu. Ferro gemeu. A caminhonete tentou desviar. Tarde demais. Bateu na lateral do caminhão com tudo. Metal contra metal. Vidro explodindo. Madeira se partindo. Senti a ponte ceder embaixo das rodas. E então aconteceu. A lateral da ponte se soltou. Madeira podre, ferro enferrujado, estrutura velha demais. A caminhonete derrapou, saiu da pista, bateu na lateral, quebrou o guarda-corpo e caiu. Ouvi o barulho do impacto lá embaixo, metal amassando, vidro se despedaçando, mas não olhei para trás. Atravessei a ponte. O caminhão saiu do outro lado, gemendo, a lataria amassada, mas inteiro. Dirigi mais 1 quilômetro antes de frear. Parei no acostamento, tremendo inteiro. Desliguei o motor. Silêncio. Só o canto das cigarras e o choro baixinho de Miguel. Jéssica subiu devagar do chão. Olhou para mim, olhou para trás, para a ponte que sumia na distância. Ele... começou. Não sei, cortei. E não vou voltar para ver. Porque não importava. Vivo ou morto, machucado ou não, aquilo tinha acabado. A ponte entre ela e aquela vida tinha caído. Literalmente. Ela era livre agora. Jéssica desabou em choro. Abraçou Miguel com força, balançando, soluçando. Deixei ela chorar. Chorar tudo. Chorar os 7 anos de pancada, de medo, de silêncio engolido. Chorar a liberdade que custou uma fuga descalça pela madrugada e um bebê nascido no banco de um caminhão. Depois de um tempo, ela se acalmou. Limpou o rosto. Olhou para mim. Para onde agora? Olhei para a estrada à frente, longa, incerta, mas aberta. Belém, disse, para casa da minha irmã, para um recomeço. Ela assentiu, cansada, machucada, mas viva. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Não respondi. Só liguei o motor de novo. E seguimos, rumo ao norte, rumo ao futuro, rumo a algum lugar onde ela pudesse ser só Jéssica, não propriedade, não vítima, só ela e Miguel. E por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, eu também estava indo. Não para fugir, mas para finalmente parar de correr. Capítulo 8. Renascer no caminho 2 dias até Belém. 2 dias que mudaram tudo. A primeira noite paramos num posto em Imperatriz, no Maranhão. Jéssica mal conseguia ficar sentada, o corpo todo dolorido do parto e da fuga. Aluguei um quarto simples num hotel de beira de estrada. 2 camas, cheiro de mofo, ar-condicionado barulhento. Mas era seguro, era limpo, era suficiente. Ajudei ela a se acomodar, troquei a fralda de Miguel com dedos desajeitados. Nunca tinha feito aquilo na vida. E fiquei ali, sentado na outra cama, assistindo ela amamentar o bebê no silêncio da noite. Você tem filhos? Ela perguntou baixinho, olhando para o jeito que eu olhava para Miguel. Não, respondi. Celina queria. A gente tentou por anos, mas nunca veio. Celina era sua esposa? Era. Jéssica não perguntou mais nada. Só assentiu, entendendo o que as palavras não diziam. Ela ia gostar de você, disse depois de um tempo. Ia dizer que você é teimoso, cabeça dura, que não sabe pedir ajuda, mas ia gostar. Jéssica sorriu. Pequeno, cansado,
mas real. Acho que eu ia gostar dela também. Ficamos em silêncio. Miguel mamava, fazendo barulhinhos baixos, os olhinhos fechados, completamente alheio a tudo que tinha acontecido para ele chegar ali. Completamente em paz. Roberto, Jéssica chamou. Você acha que a gente consegue? Recomeçar assim do nada? Pensei na pergunta. Pensei em Celina. Pensei nos 2 anos vazios que vieram depois. Pensei no caminhão, na estrada, na fuga de tudo. Acho que a gente não recomeça do nada, disse devagar. A gente carrega tudo o que passou. As cicatrizes, as perdas, os erros. Mas, pausei, procurando as palavras. Mas acho que dá para começar de novo mesmo carregando tudo isso, desde que a gente não deixe o peso matar a gente por dentro. Ela olhou para mim por um longo momento. Você está recomeçando também, né? Disse, e não era pergunta. Não é só eu. Não respondi, mas acho que o silêncio já era resposta. Na manhã seguinte seguimos viagem. Jéssica estava melhor, mais forte. Marlene tinha feito um bom trabalho. Os remédios estavam funcionando. Miguel chorava só quando tinha fome ou precisava trocar, e dormia o resto do tempo embalado pelo ronco do motor. Cruzamos o Maranhão inteiro. Paisagem mudando aos poucos, cerrado virando mata, terra vermelha virando escura, calor seco virando úmido, pequenas cidades se sucedendo, Santa Inês, Pindaré, Mirim, Santa Luzia. Em cada parada de descanso, Jéssica amamentava Miguel. Eu comprava água, comida, fralda. Conversávamos, pouco no começo, depois mais. Ela me contava de antes dele, de quando era menina e sonhava ser professora, de como gostava de ler, mas ele tinha queimado todos os livros dela num dia de raiva. Eu contava de Celina, das viagens que fazíamos juntos, de como ela ria alto demais nos restaurantes e me deixava com vergonha, de como fazia bolo de fubá todo domingo e deixava a casa inteira cheirando a canela. E conforme eu falava, percebi que não doía tanto quanto antes. Ainda doía. Sempre ia doer. Mas era diferente. Era saudade, não culpa. Era amor, não arrependimento. Eu tô te soltando, Celina, pensei, olhando pela janela do caminhão. Não tô te esquecendo, nunca vou esquecer. Mas tô te soltando. No segundo dia, chegamos no Pará. A paisagem mudou de vez. Verde por todo lado. Rio largo cortando a terra, cheiro de água, de floresta, de umidade. Jéssica ficou grudada na janela, olhando tudo com olhos arregalados. Nunca saí de Goiás, admitiu. Nunca vi nada além de cerrado e estrada. Belém vai te surpreender então, disse. É cidade grande, quente, barulhenta. Tem rio, tem mercado, tem gente de todo tipo. Minha irmã mora num bairro quieto, mas não é longe do centro. E se ela não gostar de mim, ela vai gostar. Como você sabe? Porque eu gosto, disse, e as palavras saíram sem filtro. E eu e a Cida sempre gostamos das mesmas coisas. Jéssica ficou quieta. Depois estendeu a mão e tocou meu braço. Leve, rápido, mas ali. Obrigada, disse, por me ver. Por não olhar para mim como coisa quebrada que não presta mais para nada. Você não é quebrada, respondi firme. Você é sobrevivente, é diferente. Ela limpou uma lágrima que escapou. Miguel vai crescer sabendo disso, disse baixo. Vai crescer sabendo que a mãe dele lutou, que não desistiu, que escolheu ele acima de tudo. E vai crescer sabendo que nasceu nas mãos de um caminhoneiro teimoso que não sabia nada de bebê, mas tentou mesmo assim. Ela riu. Foi a primeira vez que ouvi ela rir. Som baixo, meio enferrujado, mas genuíno. E naquele momento, dirigindo rumo a Belém, com Jéssica rindo ao meu lado e Miguel dormindo em paz, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Chegamos em Belém no final da tarde do segundo dia. A cidade surgiu aos poucos, gigante, barulhenta, viva. Trânsito caótico, moto cortando entre os carros, gente atravessando no sinal vermelho. Cheiro de peixe frito, de açaí, de mangue. Cida morava no bairro do Marco. Casa simples, pintada de amarelo, com uma varanda pequena cheia de planta. Estacionei o caminhão na frente. Antes mesmo de desligar o motor, a porta se abriu. Minha irmã saiu.
baixinha, forte, cabelo grisalho curto, 62 anos e ainda usando chinelo de dedo e avental. "Roberto!" gritou descendo os degraus. Saí do caminhão. Ela me abraçou com força, apertando como só a irmã mais velha sabe apertar. "Você tá magro", resmungou. "Não tá comendo direito, né?" "Oi, Cida", disse, e algo na minha voz quebrou. "Desculpa. Por tudo. Por sumir. Por..." "Shhh!" Ela me apertou mais. "Para com isso. Você tá aqui agora. É o que importa." Larguei ela, limpando os olhos rápido. Abri a porta do passageiro. Ajudei Jéssica a descer, depois peguei Miguel. Cida ficou parada ali, olhando. Olhando para Jéssica, jovem demais, magra demais, olhos fundos. Olhando para o bebê, recém-nascido, minúsculo. E então minha irmã fez o que sempre fez a vida inteira. Abriu os braços. "Vem, minha filha", disse a voz macia. "Vem, você tá em casa agora." Jéssica desabou. Caiu nos braços da Cida e chorou. Chorou tudo. Chorou anos. Chorou a mãe que perdeu, a infância roubada, o casamento que foi prisão, a fuga, o medo, o nascimento, a dor. Chorou a liberdade. Cida segurou ela, balançando, fazendo shhh baixinho, sem pressa, sem julgamento. Depois ajudou ela para dentro. Preparou chá, esquentou comida, arrumou quarto. Pegou Miguel no colo e ficou embalando ele, cantarolando baixinho, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Eu fiquei na varanda, sentado no degrau de cimento frio, olhando a rua, vizinhos passando, criança jogando bola, cachorro latindo ao longe. Vida normal, vida comum, vida. Cida saiu e sentou do meu lado. Ela me contou, disse baixo, tudo. E nada. Ela fica aqui quanto tempo precisar. Conheço gente que precisa de babá, de faxineira. Ela vai conseguir trabalho, vai se virar. E o Miguel, vou ajudar a cuidar. Ué, não tenho mais nada para fazer mesmo. Aposentada, sozinha. Ela me cutucou. Aliás, você também não, né? Olhei para ela. Que você tá querendo dizer? Tô dizendo que você não precisa voltar para a estrada se não quiser. Tem o quarto dos fundos. Tá vazio desde que o seu Antônio morreu. Você pode ficar. Uns dias, umas semanas, quanto precisar. Cida. Ou pode voltar para o seu caminhão, dirigir sozinho para o resto da vida, fugindo de fantasma. Ela me olhou firme. Mas aí você vai perder a chance de ver o Miguel crescer, de ver a Jéssica se levantar, de ajudar, de estar presente, de estar presente. As palavras que Celina tinha implorado, as palavras que eu nunca consegui dar para ela. Eu não sei se consigo. Admiti a voz fraca. Eu não sei se consigo parar de fugir. Cida pegou minha mão. Então não para de uma vez. Fica uns dias. Depois mais uns dias, e vai vendo. Sem promessa, sem pressão, só tenta. Fiquei quieto, olhando nossas mãos juntas. Dela, pequena, forte, cheia de calos de uma vida trabalhando. Minha, grande, suja de graxa, tremendo. Tá bom, disse. Eu tento. Ela sorriu. Apertou minha mão. De dentro da casa veio o choro de Miguel. Forte, indignado, exigindo atenção. E então a voz de Jéssica, baixinha, cantando. Uma cantiga que eu não conhecia. Simples, bonita. Cida se levantou. Vem, vamos comer. A comida tá esfriando. Entrei na casa, cheiro de peixe na brasa, de arroz, de farinha torrada. Jéssica estava sentada na mesa pequena da cozinha, com Miguel no colo, cantando baixinho. Cida já estava servindo os pratos. E pela primeira vez em 2 anos, eu sentei numa mesa com gente, com família. Não era minha família de sangue. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era Celina na cadeira ao lado, rindo, contando história do dia. Mas era vida. Vida acontecendo. Vida recomeçando. Vida que se recusa a parar, mesmo quando tudo desaba. Celina, pensei, olhando para Jéssica embalando Miguel. Acho que eu finalmente entendi. Você não queria que eu te esquecesse. Queria que eu vivesse. De verdade. Não só existisse. E acho que agora eu tô pronto para tentar. Cida serviu meu prato.
Jéssica me deu um sorriso cansado, mas verdadeiro. Miguel bocejou, os olhinhos fechando. E eu comi, devagar, sentindo o gosto, sentindo a presença, sentindo o peso no peito afrouxar um pouco. Não era cura. Nunca seria cura completa. A perda não some, a dor não desaparece. Mas ela se transforma. Vira cicatriz, vira história, vira lição. E às vezes, se a gente tem sorte, vira propósito. Meu propósito tinha nascido nas minhas mãos, no meio da BR-153, num amanhecer que parecia o fim, mas era só o começo. Miguel, Jéssica, essa família estranha, improvisada, nascida do acaso e da necessidade. Eles me salvaram. Eu nem sabia que precisava ser salvo. 3 meses depois, eu ainda tenho o caminhão. Ainda faço viagem. Mas agora volto. Volto para a casa amarela da Cida. Volto para Jéssica fazendo bolo no domingo. Volto para o Miguel, que já sorri, que já reconhece minha voz, que estica os bracinhos quando eu chego. Jéssica arrumou emprego numa escola, cuidando das crianças. Tá fazendo curso à noite, tentando terminar o ensino médio que largou quando casou. Miguel fica com a Cida durante o dia. Ela reclama que é trabalho demais, mas nunca vi ela tão viva. Ainda penso em Celina todos os dias. Ainda converso com ela às vezes, quando tô sozinho no caminhão. Ainda dói. Sempre vai doer. Mas não é mais aquela dor que paralisa. É a dor que empurra para frente. Que lembra que amor vale a pena, mesmo quando acaba. Que vale a pena estar presente, mesmo sabendo que um dia vai ter que se despedir. Porque no final, não é sobre não perder. É sobre viver enquanto dá. É sobre segurar a mão de quem precisa. É sobre estar ali quando o mundo desaba. É sobre escolher vida, sempre, apesar de tudo. Meu nome é Roberto. Tenho 52 anos. Sou caminhoneiro. E pela primeira vez em muito tempo, quando alguém pergunta se eu tenho família, eu respondo, tenho sim. E é verdade. Fim.